transformar, luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus em pé proclamou em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito, que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Toda a vida eclesiástica só é possível justamente por causa da ação do Espírito. É a vida no Espírito que vai nos dando cada vez mais a compreensão daquilo que já nos é um tesouro revelado. A dinâmica da revelação, essa revelação que termina com a morte do último apóstolo. Como é que nós podemos entender que nós podemos participar desse mistério, desse tesouro, se já está tudo revelado? Se a gente se prende ao que passou, se a gente não permite que o Espírito continue soprando as forças da tradição, em pouco tempo a gente se transforma numa religião sem Espírito. E é fácil. É muito fácil a gente viver uma religiosidade totalmente desprovida de Espírito. Basta a gente não renovar diariamente aquilo que nós falávamos aqui, a partir de uma consciência cada vez mais iluminada, que o que Deus espera de nós não é uma torre de Babel. O que Deus espera de cada um de nós não é uma torre de Babel. O que Deus espera de nós é um espírito renovador, que por onde passa tem a oportunidade de estabelecer as forças de Pentecostes naquele lugar. É assim que a igreja é doméstica, que a igreja é particular. Quando eu assumo nos desafios de ser o homem que eu sou, de ter a missão que eu tenho, de fazer o trabalho que eu faço, se eu permito que esse espírito vivificador que nos é prometido aqui, de maneira muito clara pelo Senhor, de maneira muito clara, esse Espírito nos é prometido como aquele que vai fazer com que cada vez mais a gente tenha condições, coragem profética de estabelecer nos nossos dias, no nosso tempo, as forças de Pentecostes. Por isso que eu dizia logo no início dessa Eucaristia, que se a gente não particulariza o dom, a gente vai falar sobre ele sem nunca entendê-lo. Se a gente não particulariza
a responsabilidade que nos cabe para que este Pentecoste continue vivificando esta igreja, para que ela não fique adormecida com os tesouros do passado. Nós temos uma tradição riquíssima. Toda vez que a gente vem aqui na Terra Santa, a gente se orgulha de ver a nossa fé expressa em monumentos, expressa em igrejas. Aqueles que lutaram por nós, aqueles que fizeram de tudo para que esses territórios tantas vezes saqueados, tantas vezes derrubados, a gente pudesse ter o direito de geograficamente voltar a pisar essa terra que é especial, porque é a terra do nosso Senhor, é a terra do meu Messias, do seu Messias. Vir à Terra Santa para nós é uma oportunidade ímpar de ter a oportunidade de colocar os pés nos lugares que viram, que presenciaram historicamente tudo aquilo que nós lemos nos evangelhos, tudo aquilo que nós meditamos de maneira mística nessa palavra. Mas não se engane. Não se engane. A preservação de um patrimônio material não é garantia para a sobrevivência de uma fé. Eu não estou falando por mim. É o próprio Jesus que, diante de uma Jerusalém absolutamente pagã, muito embora fosse religiosa em tudo, uma Jerusalém distante de uma espiritualidade, por quê? Porque desprezava os órfãos, porque desprezava as viúvas, porque matava os inocentes. Uma Jerusalém onde o processo religioso estava intimamente atado ao processo de injustiça. É sobre essa Jerusalém que ele chora. Porque ele fez, naquele momento, a leitura de que a religião não é garantia de salvação para nós, se essa religião não estiver antes imbuída de espiritualidade. Só a espiritualidade, de fato, nos dá condições de viver a inteireza da religião. É sobre uma Jerusalém religiosa, mas não espiritualizada, que o Senhor nos chama a atenção. É sobre ela que ele chora. Era como se naquele momento Jerusalém estivesse representando para o contexto religioso de sua época o mesmo que Babel representou no Antigo Testamento. Como se nós fizéssemos uma transposição do significado vazio de Babel. A pura vaidade. Olha como nós somos grandes. Olha como nós crescemos. Olha como nós somos capazes de grandes obras. Mas vazias porque não tinham espírito. Olha como nós somos capazes de reunir grandes multidões. Mas vazia porque lhe faltava o espírito. Ontem nós estivemos em Belém. E enquanto a gente espera na fila, aquela confusão, aquela gritaria, e aquele que se diz o responsável, que não permite que ninguém cruze as pernas lá dentro, mas se permite ser grosseiro e fazer atitudes que a gente não faria nem com o inimigo da gente. Eu fiquei sentado ali, porque meu Pai de misericórdia, esse lugar é santo. E fiquei repetindo aquilo para mim, esse lugar é santo. Olhava para aqueles altares, e de repente a guia, num gesto de muita simplicidade, assim: padre, quer esperar o seu grupo lá dentro da gruta? Vou, isso é um prazer. Quem sabe eu mudo um pouco a minha impressão do lugar, porque eu nunca fui feliz em Belém, confesso para você. Nunca me senti, sabe, ai que bom ter vindo aqui. Não. Confesso para vocês, nunca me senti espiritualizado por estar ali. Pelo contrário. É uma coisa tão impactante do ponto de vista negativo que eu saí de lá com dor de cabeça, com mal-estar. E aí fui. Ela me fez descer, passei por aquele padre que tem uma cara de bulldog francês. Não, bulldog francês ainda é simpático. Não, bulldog é muito simpático. Não vou compará-lo a um bulldog, não. Ele estava com cara de funeral, o defunto do funeral.
andando com aquela cestinha de dinheiro para lá e para cá. E aí, ela me colocou num cantinho ali, mas num cantinho mesmo, que quase ninguém nem me via. Eu sentei e tive a oportunidade de ficar ali uns 40 minutos, sentadinho ali naquele canto. E ali naquela hora, minha gente, Deus me deu uma oportunidade. Fechei os meus olhos, aquela barulheira, aquela confusão, de vez em quando ele gritava com alguém. E eu tive a exata percepção do que significa ser cristão nos dias de hoje. Ser cristão nos dias de hoje significa voltar ao despojamento das catacumbas. Ser cristão nos dias de hoje só será possível se a gente viver o despojamento da gruta. O cristianismo que nós precisamos experimentar hoje, para que o outro acredite em nós, com todo respeito, não é mais o cristianismo das catedrais. Nós não vamos dispensar as catedrais. Elas são lindíssimas, elas são expressão da nossa fé. A gente também peregrina para ir conhecer as catedrais. Acabei de chegar agora, fomos a Roma, passamos por aquela beleza arquitetônica, como eu dizia, uma arquitetura toda ela com significado, nada lá é por acaso. As pinturas, aliás, eu descobri que o Pepe está aqui, só que de barba, bem no cantinho. Durante a sua pregação eu te vi aqui na pintura. Depois você olha de perto para você ver, se você não está fazendo parte do batismo. Só que você estava barbudo ali. Não está? Só que você estava barbudo. Falei, gente, como o Pepe está chique, ele está na cena do batismo. Ele viu Jesus ser batizado. Está lá no cantinho, Dunga, lá. Aquele bem do cantinho ali, agachado. E aí, a gente foi, a gente viu, como eu disse, aquela arquitetura lindíssima da Basílica de São Pedro, com seus braços abertos para o mundo. Sim. Tudo isso é significativo e nós nunca vamos desprezar o valor daquilo. Só que se essa igreja prender-se na grandiosidade de suas obras arquitetônicas e esquecer de colocar o Espírito ali dentro, ela deixa de comunicar ao mundo e ela se limita a ser um ponto turístico. Se limita a ser um ponto turístico. Porque o Senhor nasceu no absoluto despojamento e num desconcertante despojamento. Ontem a gente celebrou a missa numa gruta. Não tinha absolutamente de nada de extraordinário, mas absolutamente original. Como o Senhor veio ao mundo, nós celebramos lá. Numa simplicidade, num despojamento que fez imediatamente a nossa alma se render. Se alguém perguntasse, o que aconteceu aqui nesse lugar? Não sabemos. Estamos no campo dos pastores. Não sabemos nem se realmente Jesus nasceu nessa região aqui. Pode ser que tenha sido ali. Não sei se os pastores estavam aqui quando receberam. Não importa. O que importa é que aquele lugar, quando a gente permite, ele faz com a gente o que esse evangelho está prometendo ao mundo. Enche-nos de Espírito. É o Espírito que faz com que a nossa religiosidade comunique fé ao outro. É o Espírito que faz com que a nossa vida, a nosso ministério, a nossa pregação, nós padres, é o Espírito que nos habita e que nós renovamos diariamente por uma consciência iluminada. Volto a dizer, é a consciência iluminada que faz a diferença no cristão. Quando ele não permite que esses resquícios de obra, que tantas vezes nos impossibilitam de viver de fato a nossa fé, possam impedir a ação do Espírito em nós. Minha gente, a vida espiritual, ela pode até ter uma repercussão na catedral, mas a vida espiritual se constrói na catacumba, na intimidade. E foi o Senhor mesmo que nos ensinou, quando chorava sobre Jerusalém, amarrando um significado de um texto ao outro, ainda que não tenha sido na sequência. Porque esse momento, essa frase dele, é na hora em que ele encontra com a samaritana. Quando ele diz para ela, mulher, vai chegar um momento em que não será aqui, não será ali, não será em Jerusalém,
que nós adoraremos o Senhor, que nós estaremos com meu Pai, mas em espírito e em verdade. Essa é a maior riqueza que a igreja pode nos comunicar, o seu espírito. É a vida espiritual, a maior riqueza que a igreja pode nos oferecer. E essa vida espiritual é uma constante catequese que nos inicia na simplicidade desde quando nós nascemos. E fazer com que cada vez mais as forças do nosso batismo venham à tona, venham para fora. Não basta estar batizado. Só tem sentido se nós vivermos diariamente essa cena na nossa vida. É o batismo que vai se renovando cada vez mais, e eu vou tomando consciência do que realmente importa nessa minha vida cristã. Eu vou me tornando capaz de viver esse despojamento que me possibilita ser um homem espiritualizado. O Espírito não age nos excessos. Ontem eu e o Padre Reginaldo falávamos sobre isso. Uma partilha de uma vida que nós temos muito parecida. Nós falávamos justamente no desafio que nós precisamos viver de não nos desprendermos do que é essencial. O que você espera de mim? O que você espera desses padres? O que você quer de nós? O que a igreja quer de nós? Essa pergunta, se a gente não se faz, a gente vira catedral. A gente vira Torre de Babel. A Canção Nova. A Canção Nova cresceu, cresceu, cresceu. Esses meninos sabem disso. Se ela deixar de se perguntar diariamente o que Deus quer de nós, se ela se ater apenas àquilo que materialmente ela já conseguiu construir ao longo de sua história, ela é mais uma obra. Ela cairá no esquecimento. Mais cedo ou mais tarde essa torre vem abaixo. Porque o que faz essa obra permanecer em pé é a fidelidade à vida no Espírito. De nada vale você ter feito grandes obras, grandes feitos, se isso não te sustenta. Por isso eu preciso fazer, Padre Reginaldo, os padres aqui do altar, nós precisamos perguntar diariamente: o que você quer de nós? E se a sua resposta não estiver de acordo com aquilo que eu sei, eu preciso dizer não. Se a sua resposta estiver contrária àquilo que eu sei, que é o desejo de Deus para a minha vida, de me espiritualizar, de me encher cada vez mais, para ser um homem mediador dessa ação entre Deus e nós, porque esse é o papel do sacerdócio, esse é o papel da Canção Nova, não é sermos nós somente, não. A nossa missão é sempre mediar, é estabelecer a ponte, é facilitar a sua travessia. Para isso nós ficamos padres. Para isso a Canção Nova se consagra diariamente. Para isso você tem o seu ministério, para que Deus tenha a oportunidade de espiritualizar aqueles que passarem por nós. Eu não posso provocar uma torre de Babel em você, nem posso fazer da minha vida uma torre de Babel, um território vazio, que pode até fazer muito barulho, que pode ser até num primeiro momento muito atraente, mas vazio de significado. A vida cristã, que não vive o desafio diário de derrubar essas torres de Babel, essas torres de Babel, as Babéis somos nós, né? Quem não desafia diariamente observar-se com muita sinceridade, que cristão sou eu? Olhar-se no espelho e dizer: o que a igreja espera de mim? O que a minha comunidade espera de mim? O que meu grupo de oração espera de mim? Aí você vai particularizando tanto. O meu grupo, a minha casa, a minha família, o meu companheiro de trabalho. Você vai vendo os lugares onde a ação do Espírito terá a oportunidade de fazer Pentecostes vir à tona. Se o Espírito não nos vivificar, nós morreremos.
e seremos causa de escândalo aos outros. Se o Espírito não nos vivificar, se nós não nos abrirmos à ação deste Espírito diariamente, numa vida de oração, numa vida de mística, nós nos limitaremos a ser homens e mulheres que encontraram uma religião, mas nunca chegaram ao coração da espiritualidade. Obra de Maria não pode se limitar a uma comunidade que pratica a religião. Mesmo porque às vezes a gente encontra alguns católicos que já deixaram de ser cristãos há muito tempo. Por quê? Você que participa de grupo de oração sabe muito bem o que eu estou dizendo. Onde não existe a caridade, não importa os outros dons. Foi São Paulo que ensinou. Apoiado no Evangelho, apoiado nos ensinamentos de Jesus, Paulo tem coragem de colocar a caridade como um dom supremo, superior a todos os outros. De nada vale eu falar em línguas, de nada vale eu ter o dom de ciência, de nada vale eu ser um eloquente pregador, de nada vale eu ser um eloquente salmista, um grande instrumentista, de nada vale eu ser o coordenador, de nada vale eu ser o padre. Se eu não tiver amor, se eu não tiver caridade. E às vezes a gente encontra um catolicismo que já abriu mão da caridade há muito tempo. Uma disputa entre nós, uma disputa odiosa. Um ciúme horroroso que lhe faz expor ao outro, que lhe faz fazer uma fofoca sobre o outro. Tudo isso porque o outro incomoda. Meu Pai de misericórdia, que compreensão é essa? Se nós estamos trabalhando pela mesma causa, se nós estamos lutando pelos mesmos objetivos, nós jamais poderíamos nos render aos sentimentos mesquinhos. Se eu vejo que em você Deus age e Deus faz aquilo que eu quero fazer, eu tenho mais é que me render àquilo que Deus faz através de você. Seu ministério me complementa. Se eu me reduzo a um propagador de sentimentos mesquinhos através dessa língua infeliz que não sabe ficar na boca, que agora também a língua vai para os dedos, a gente escreve, a gente difama, o anonimato nos permite isso hoje. Você é só uma caretinha lá, ninguém sabe quem é uma paisagem, mas no fundo é um inferno aquilo. É um coqueirinho na beira da praia, você olha lá, né? Posta mensagenzinhas disso, mensagenzinhas daquilo, e vai destilando aquela hipocrisia que é nociva, que gera ateus nos dias de hoje. Eu tinha um professor que sempre dizia isso para nós, porque muitas vezes nos limitamos a viver uma religião sem espiritualidade. Nós somos os primeiros a gerar o ateísmo no mundo. Nós somos os primeiros, porque eles olham para nós, percebem a nossa hipocrisia, não vão perder tempo com isso não. Deus fica desacreditado por causa da nossa falta de coerência. Deus fica desacreditado pela nossa falta de espiritualidade, que é justamente essa abertura de alma, fazendo com que cada vez mais este Deus que quer transformar o mundo, reformar a face da terra, não encontra espaço nos corações religiosos, nos corações que se dizem religiosos. Não é nenhum problema a gente identificar que a gente está participando de uma torre de Babel. Não é nenhum problema a gente reconhecer que nós estamos nos limitando a ser uma torre de Babel no mundo. Ainda dá tempo de mudar, ainda dá tempo de julgar isso por terra, reestruturar e permitir que o Espírito haja no mais profundo das nossas estruturas, lavando-nos, livrando-nos de tudo aquilo que possa ser um obstáculo à sua ação em nós. Minha gente, o funil está cada vez mais estreito. O mundo está cada vez mais exigente. Nós estamos cada vez mais sendo exigidos.
Nós ainda não voltamos à perseguição dos primeiros séculos, aquela que matava a gente, mas não vai demorar não. Prepare-se. E se a gente não souber viver no dia a dia da nossa vida esse desafio de retornar às origens, nós não sobreviveremos. E quando eu falo nós, quando eu digo nós, eu não abro mão de ninguém. Essa unidade que nós estabelecemos, é dessa unidade. A ação do Espírito precisa unir esta igreja. Ontem nós falávamos isso. Essa igreja precisa ter um rosto, esta igreja precisa ter uma definição. E cada vez mais nós precisamos lutar por essa identidade cristã em nós. Cada vez mais precisamos lutar por uma identidade cristã que nos coloque diante do mundo, sem que a gente precise abrir a boca, para que eles saibam que em nós existe uma transformação, que em nós o Espírito está renovando a face da terra. Ninguém está fora disso. Ninguém pode se sentir acima do projeto. Eu já consegui muito mais. Não. Nós. É no plural que a gente se conjuga. A necessidade da transformação hoje perpassa em todas as camadas da igreja. Nós leigos, nós padres, nós religiosos, nós bispos, nós cardeais, e a exemplo do Papa, que não tem nenhum receio de tocar nas feridas dessa igreja, nós precisamos ter coragem de tocar nas feridas do nosso coração. Descobrir aquilo que em nós ainda não está espiritualizado, daquilo que em nós é meramente institucional. O coração pode passar uma vida inteira dentro de uma instituição sem tornar-se parte dela. E na igreja isso é lastimoso, porque o resultado não é nada bonito. Não adianta eu estar dentro da igreja. Eu preciso que essa igreja esteja vivificada na minha vida. Eu preciso que esta igreja esteja cada vez mais disposta a amar os pobres através do meu amor, disposta a amar os miseráveis através do meu amor, disposta a estender os braços na direção de quem precisa de nós, os marginalizados, Dunga, como você tanto tem feito, dedicado à evangelização dessa juventude que muitas vezes nós não queremos por perto. É isso mesmo, meu irmão. É buscando aqueles que não estão acostumados a chegarem perto de nós. É espiritualizando os lugares mais inusitados, mais desafiadores. É você permitir que este cristianismo, que este Pentecostes, utilize-se das estruturas físicas da sua vida, do seu corpo, para ter uma oportunidade de descer sobre o mundo. E então, através de nós, renovar a face da terra. Como é que era o refrão do nosso salmo? Vamos lá? Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Mão no coração agora. Essa é a terra que o Senhor quer renovar. Esse é o coração. Você que nos assiste em casa, põe a mão nesse coração também. Esse lugar onde os sentimentos são formulados, né, a partir da nossa cultura. A gente sabe que é na cabeça, mas a gente usa a linguagem do coração. Feliz o cristão que invoca diariamente. Eu aprendi isso com o Pet. O ano retrasado. Não faça nada na sua vida sem invocar o Espírito sobre você. E como isso dá certo? Não é fórmula mágica não, viu? É uma fórmula abençoada.
Vou lá, vou viver uma situação. Vinde, Espírito Santo. Essa é a frase do cristão. Essa é a frase que faz com que cada vez mais o nosso coração se conecte com aquele que pode dar sustento à nossa vida. Vinde, Espírito Santo. É simples, não é? Mas ao dizer isso, você convoca as forças do céu para dar ao seu coração condições. Esse coração que vive em reforma, esse coração que às vezes se transforma em Torre de Babel, em território oco, ele precisa ser vivificado. Ele não pode se limitar a ser um território de exposição para o outro. Belém não pode se limitar a ser um lugar de visitação. Belém tem que ser para nós cristãos o aprendizado de que aqui, nessa terra, o Salvador nos foi dado. E a gente o leva por onde a gente vai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Mais uma vez, para a gente terminar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. CançãoNovaPlay.com. Assine já!